Uma verdadeira bomba está sendo armada contra Alexandre de Moraes. O caso é sério e tem um fator determinante que pode até terminar em um pedido de prisão de Moraes nos Estados Unidos. O governo Trump pode ser fundamental nisso. Rússia responde proposta dos Estados Unidos. Protestos explodem nas ruas de Buenos Aires. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Está se revelando um grande esquema de fraude para sustentar uma ordem de prisão emitida por Alexandre de Moraes. Esse caso muita gente já conhece, é o caso do Felipe Martins. Mas quero me ater nas novidades e a possibilidade de isso virar uma bomba internacional contra Moraes. O ex-assessor de Bolsonaro foi preso com base em alegações e provas falsas apresentadas pela Polícia Federal. Isso já é conhecido, porém o que está próximo de ser revelado é de uma gravidade gigantesca e que interessa muito ao governo Trump. Como todo mundo sabe, um dos focos de Trump é a proteção da fronteira. Ele tem investido muito nisso. Ele acusa com razão o Biden de ter aberto as fronteiras. Agora, imaginem o momento em que for revelado que o governo Biden não só abriu as fronteiras terrestres, como fraudou o sistema de imigração aérea para os Estados Unidos. Isso vai ser um prato cheio para Trump. O que está faltando então? De cara, eu já te falo que essa bola está com a Procuradora-Geral Penny Bond. Ela pode liberar os dados que faltam para comprovar a conspiração internacional. Mas mesmo que ela não emita uma ordem direta para isso, afinal ela está extremamente ocupada em pautas mais importantes para os americanos, tem as duas ações judiciais que a defesa de Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. A defesa de Martins quer o nome do agente americano que inseriu a entrada de Felipe Martins no sistema e quer a data dessa inserção. Essas são as duas informações que faltam. Em outras palavras, essa será a prova cabal. Porque a prova da fraude eles já têm. Que fique claro isso. Vocês podem ver aí. O documento usado para a inserção é um passaporte cancelado em 2021. Estranhamente, é um passaporte de Martins que sumiu em Brasília e ele já tinha dado queixa na época. Esse detalhe é importante porque remete a uma sofisticação impressionante nessa fraude. Só que tem um outro detalhe que é escancarado. Pessoal, rapidinho, esse projeto jornalístico é patrocinado por vocês. Somos um canal perseguido por Alexandre de Moraes, um canal que teve o seu dono preso e depois censurado. Mesmo diante das dificuldades impostas, eu continuo esse trabalho para levar informações que vocês não acham em qualquer lugar. Então, seja um patrocinador através do QR Code ou dessa chave Pix que aparece aí na tela. Seu apoio ajuda na luta jurídica contra Alexandre de Moraes e ainda viabiliza no investimento para a qualidade do canal. E além de tudo isso, impede que mais uma voz seja calada. Muito obrigada. O nome colocado no sistema americano é Felipe, com E, sendo que o nome dele é Felipe, com I. O procurador-geral da era Biden chegou a liberar as informações que comprovaram que o sistema americano foi fraudado para fingir a entrada. Só que o ex-procurador-geral não liberou o nome do agente que fez isso e a data. Então, o que está faltando é só o nome do indivíduo que atuou diretamente na fraude. E vejam que essa fraude ocorreu enquanto Martins estava preso. O que mostra que quem fez isso fez para ajudar a legitimar a decisão de Moraes. Pois mesmo com a defesa comprovando que não teve entrada nos Estados Unidos através de diversas outras provas, Moraes continuou mantendo ele preso, talvez esperando que ele delatasse algo como o CID. Então, meus amigos, estamos falando de uma grande conspiração internacional entre agentes brasileiros e agentes americanos incrustados no Deep State. Basta revelar o nome do candango que todo o resto vai desabar. A situação virou um verdadeiro castelo de cartas. Agora vale ressaltar que a Penny Bond já andou falhando, como no caso da lista de Epstein, que, segundo ela,
foi destruída por agentes do FBI de Nova York. Espero que não deixem destruir esses logs também. Até mesmo porque isso é um prato cheio para Trump comprovar o seu ponto de que Biden deixou as fronteiras frágeis e também comprovar o envolvimento de agentes da administração Biden em crimes contra o sistema federal dos Estados Unidos. Como essa fraude contra o sistema dos Estados Unidos seria para beneficiar Alexandre de Moraes, no caso, legitimar sua ordem, o ministro poderia sim ser alvo de um pedido de prisão por conspiração. Putin diz que está aberto, mas que ainda tem algumas preocupações. Ele sugeriu conversar com o senhor pessoalmente. O senhor tem planos para isso? Ele deu uma declaração bastante promissora, que ainda assim era incompleta, mas eu adoraria me reunir com o Putin e conversar a respeito, mas precisa ser rápido. Pessoas estão morrendo todos os dias. Estamos aqui sentados, nesse período de tempo, provavelmente 2 pessoas já morrerão só nessa janela de tempo. Milhares de pessoas morrem toda semana. Então, de fato, nós não temos tempo. Temos que acelerar o processo, não deve ser muito complicado. O enviado de Trump a Moscou recebeu as condições de Putin para um acordo de paz. Obviamente, eles negaram o acordo de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. E isso não é surpresa para ninguém que tenha 2 neurônios. Os russos estão vencendo com grande vantagem. Então, por que dar um mês para a Ucrânia se rearmar com a ajuda dos Estados Unidos e continuar a guerra por sabe-se lá quanto tempo? Se é para continuar a guerra, que continue então. Essa é a ideia de qualquer pessoa que tenha bom senso. O que nos leva a suspeitar se o Deep State voltou a tomar as rédeas dos Estados Unidos. Marco Rubio falou uma coisa e foi desmentido pelo próprio Zelensky em menos de 24 horas. Não é a primeira do Marco Rubio, pois aquele barraco na Casa Branca foi proporcionado porque ele levou Zelensky baseado em expectativas que se provaram infundadas. Ele, na época, tentou se defender, dizendo que Zelensky mudou os termos em cima da hora. Agora, de novo? Então, qual é a posição real do Marco Rubio? Pois todo mundo sabe que ele é ligado à turma belicista. Ele é o que se chama de falcão. E tendo esse histórico, ele vai lá e apresenta 2 situações que podem ser consideradas, no mínimo, como 2 situações claras de má negociação. É claro que deve ser levada em conta a posição atual do Trump, que está numa guerra comercial que vai trazer resultados imediatos negativos para a economia americana. Essas tarifas do Trump têm um plano por trás, que, se der certo, vai mudar completamente o sistema financeiro e resolver o problema da dívida americana. Mas, enquanto isso não acontece, terão os efeitos imediatos que podem ser muito ruins para um setor que apoiou muito Trump, que é o setor rural. Então, não me espanta que ele queira resultados factíveis, como um cessar-fogo, para mostrar resultado. E conversar a respeito, mas precisa ser rápido. Porém, se a coisa for feita por pessoas sem habilidades, a situação pode ter efeito contrário, como no caso do grupo que controla Gaza, que já deu 2 nãos para Trump e nada aconteceu. Agora tem essa proposta de cessar-fogo que vai contra a própria narrativa do governo. Pois como você vai voltar a armar a Ucrânia se você está dizendo que o dinheiro está sendo desviado? And I'll tell you what for what. It's like for the biggest graft machine that I've ever seen in my life. That's for what. Então tem muita coisa que tem que ser vista com cautela. Mas no meio dessas propostas, Vladimir Putin voltou a usar o uniforme militar e foi até a zona de combate em Kursk. O alto comando confirmou a vitória russa, afirmando oficialmente que a Rússia reconquistou Kursk. Porém, o uniforme militar de Putin tem um efeito simbólico, um efeito de estou pronto para continuar e não vou ser enganado de novo, como no acordo de Minsk II. Ele também deu ordens para tratar qualquer inimigo que esteja ainda na região de Kursk como pessoa que faz terror. Um outro ponto público da reunião que chamou a atenção foi o momento em que ele ressalta que mercenários não estão sob a Convenção de Genebra. Traduzindo, os mercenários não serão prisioneiros de guerra, como os militares do exército ucranianos. Eles serão eliminados imediatamente. Хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают
под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Agora, o emissário de Trump vai voltar com as exigências russas, que são as mesmas que já foram apresentadas. Porém, Putin disse que acha uma boa ideia um cessar-fogo, mas ainda precisa conversar com Trump sobre isso. Estamos de acordo com as propostas para encerrar as hostilidades, mas partimos do princípio de que esse cessar-fogo precisa ser de uma forma que resulte em um acordo de paz duradouro e elimine as causas originais desse problema. Logo, a ideia é boa. E sem dúvida a apoiamos. Porém, há questões que devemos discutir e pensar. Acho que precisamos falar também com nossos parceiros dos Estados Unidos a respeito desse tema. Talvez eu ligue para o presidente Trump e converse sobre isso com ele. Porém, a ideia de finalizar este conflito de forma pacífica é apoiada por nós. Então, vamos aguardar os próximos movimentos da Casa Branca. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Na Argentina, deputados da base do presidente Milei partiram para cima da presidência da casa para impedir a instalação da CPI para investigar a participação do líder argentino na divulgação de um golpe em criptomoedas. Os liberais entraram em confronto com a esquerda peronista, o que inviabilizou a sessão. Do lado de fora, torcidas organizadas se juntaram a uma manifestação de aposentados e entraram em confronto com a polícia. Mas se ontem estava tendo confusão, hoje não foi diferente. A deputada Maria Celeste, aliada de Milei, está tentando tirar as pessoas do plenário, porém acabou sendo banhada com um copo d'água. Que confusão que Milei arrumou, hein? O presidente de Belarus, Lukashenko, faz visita oficial ao seu maior aliado em Moscou. Eles assinaram tratados de cooperação e fortalecimento da União Euroasiática. Na Ucrânia, mais um funcionário da prefeitura de Kiev, capital da Ucrânia, foi preso por extorquir empreiteiras em 15% de propina. O prefeito sofre várias acusações de corrupção. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, defendeu a entrada da Turquia na União Europeia. O comentário do primeiro-ministro, que se diz conservador, ignora completamente o apoio da Turquia aos massacres contra cristãos na Síria, que são apoiados diretamente pela Turquia. A Alemanha, em parceria com a Ucrânia, apresentou um drone de resgate. O veículo evidencia como a guerra fomentou o desenvolvimento da tecnologia dos drones. No Brasil, o Superior Tribunal Militar tem nova presidente, uma mulher, e se diz feminista. Sou feminista e me orgulho de ser mulher. Maria Elizabeth Rocha também já afirmou que vai tirar a patente dos militares que serão condenados pelo STF. Nesse caso, Bolsonaro regressaria de capitão para tenente. É uma forma de não só condenar, mas humilhar os militares. Por falar nisso, hoje a PGR recomendou que Bolsonaro se torne réu por golpe de Estado. A juristocracia tem pressa para condenar todos e oficializar a narrativa de golpe. Mais do que nunca, seria bom manifestações em todo o Brasil. Mas Malafaia conseguiu minar os atos do povo e concentrar apenas em Copacabana. Conclusão: ontem Bolsonaro diminuiu a expectativa de público pela metade. Agora, eles não esperam mais 1 milhão de pessoas, e sim 500 mil. 10 da manhã, Copacabana.
Esperamos botar lá pelo menos 500 mil pessoas, acertando um bom discurso, um bom pronunciamento. Me responda aí. Você vai participar de alguma manifestação no dia 16? Deixa aqui nos comentários. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores de ontem para hoje, como Pedro Fernando, Irisson Francisco, Gilberto Freire, Rita Regina, Flávio de Oliveira e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um apoiador do nosso trabalho através do Pix. Muito obrigada, pessoal, e até amanhã.